Por que algumas pessoas são verdadeiros casos de sucesso, enquanto que outras são verdadeiros cases de fracasso? Esse é mais um vídeo OPR e hoje nós vamos falar sobre disciplina. Ou você tem ou não tem. Essa é a grande diferença que faz a diferença. Falar de disciplina hoje é algo muito importante, porque eu tenho visto muitas pessoas deixando de alcançar os seus sonhos, deixando de realizar o que deve ser realizado por simplesmente não entenderem o que é disciplina e como cultivá-la, tá? Então, gente, a disciplina não é um mero dom, a disciplina ela nasce de um querer, e esse querer nasce muito das vezes quando você está dentro de um caminho que te faz acordar cedo todos os dias, com muito tesão, com muita força, com muita disposição. Muitas pessoas não têm clareza do, do verdadeiro propósito que elas estão seguindo. Elas são abençoadas, muito provavelmente, por nem terem que pesquisar ou se encontrar. A gente vê muitas pessoas trilhando um caminho extremamente fabuloso, rico, pessoas boas, pessoas que são exemplos para todos nós. Vou dar aqui um exemplo que veio à minha cabeça, o Ayrton Senna. O Ayrton Senna era o grande ídolo da minha infância, era um ídolo referência sobre como ser disciplinado, como correr atrás dos seus sonhos, como treinar, como trabalhar e conseguir os seus resultados. Na minha época era muito rico a quantidade de pessoas, referências para todas as crianças, né? Hoje em dia nós vivemos num mundo muito carente de referências. Apesar das redes sociais estarem aí à disposição de todos, eu percebo que as nossas referências hoje em dia são muito fracas em quantidade e em qualidade. Eu eu estou aqui agora beirando os 50 anos e, apesar de ter tido muitas referências na minha vida, meu pai foi uma bela referência sobre disciplina, sobre coragem, sobre honra. A minha mãe também me ensinou muito como ser uma pessoa resiliente, uma pessoa controlada, uma pessoa que dê valor às coisas que são conquistadas. Mas eu não tive, durante o meu processo evolutivo inicial aqui na Terra, uma referência religiosa. E para mim, a referência religiosa ela é fundamental, fundamental para uma vida próspera, para uma vida abundante. Minha mãe era católica, não praticante, meu pai era budista, não praticante, e a vida era aquela, né? Ensinada a trabalhar, estudar, cumprir com os compromissos, honrar o que foi combinado, e assim vai. E eu cresci com essa dinâmica, né, de buscar uma vida melhor a cada dia, estudar muito, trabalhar muito. Então, isso tudo de estudar muito, trabalhar muito, são crenças também que podem ser prejudiciais. Vou dar o exemplo do, 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 da minha vida, do que eu passei, do que eu vivi. Inclusive, eu estou escrevendo um livro sobre isso. Tem a projeção aí de acabar no final, até o final do ano. E fala sobre essas questões de viver uma vida quase que no automático, né? Nós todos fomos ensinados a entrar para o colégio, estudar para fazer prova e passar para uma faculdade, ter um diploma universitário para poder trabalhar, para poder ganhar dinheirinho e assim conquistar a sua vida. Eu segui essa cartilha, fui muito bem sucedido no que me ensinaram a ser feito, eu fiz, porém eu percebia que tudo que eu estava conquistando não me preenchia.
Então foi por volta de 2003, quando meu pai morreu, que eu tive um despertar para a vida. Nessa época eu estava num ciclo muito grande de, de trabalhar muito, estudar muito, vivenciar só o lado corporativo, crescimento profissional, e não estava dando muita atenção para o meu lado espiritual, apesar já de ter conhecido o Espiritismo há 2 anos antes do falecimento do meu pai. Então, meu pai faleceu, eu percebi, caramba, a vida acaba, e aquilo mexeu comigo. Mexeu comigo, foi uma semente que foi plantada, e começou que aquilo foi crescendo aos poucos, né? Essa questão da vida, a reflexão, mas ainda estava muito envolvido com crescimento profissional, estava muito focado em realizar sonhos materiais. E ok, não tem problema, né? O que eu digo é o seguinte: não tem certo, não tem errado, não tem verdade ou mentira. O que tem é uma rota de aprendizagem. Tudo que chega para nós, todas as nossas vivências, são fontes materiais ricos para a aprendizagem. Então foi isso. Quando chegou em 2009, meu primeiro filho nasceu. Eu estava numa batida frenética de muito trabalho, viajando muito. Eu ficava lá no eixo Rio, São Paulo, Curitiba, Brasília, e quando eu chegava final de semana eram projetos que tinham que ser tocados, né? E as semanas que eu ficava no Rio de Janeiro, eu acordava cedo, meu filho estava dormindo, chegava à tarde, encontrava ele dormindo. Então esse foi o segundo ponto de alerta para a minha vida. Eu comecei a perceber que não era mais aquilo que eu queria ter uma vida mais desacelerada. Então, eu comecei a criar um plano de desacelerar. Na época, eu morava no Leblon e comecei a fazer um planejamento para vir para Juiz de Fora. Hoje eu estou fazendo essa gravação, vivo em Juiz de Fora, amo Juiz de Fora. Para mim, Juiz de Fora é a cidade maravilhosa. E aí começa o primeiro exemplo de disciplina. Eu decidi que deveria sair desse turbilhão que leva a uma vida sem muito significado, e estava realmente pronto para mudar. Então fiz um planejamento muito bem feito, né? Como é que faz esse planejamento muito bem feito? O que eu vou fazer nessa nova cidade? Fazendo no que eu digo é o seguinte: o que eu estou buscando? Primeiro, o que eu estava buscando na época? Qualidade de vida. Qualidade de vida para poder levar meu filho ao colégio, buscar ele, poder estudar com ele, levar ele para a natação. Só que nesse meio tempo em que eu comecei nesse despertar, a minha filha Laura estava nascendo, né? Na verdade, mentira. Quando eu me mudei para Juiz de Fora em 2012, ela nasceu. Em 2014 veio a Clara. E mais para frente vieram aí o Pedro e Bento em 2021 e 2023. Então, assim, eu tenho 5 filhos, o que estava aqui do meu lado ainda há pouco era o Bento. Então, eu planejei essa vida de família, sabe? Uma vida focada na família, uma vida focada na essência humana. E abri mão da minha carreira. Na época, a minha ex-esposa também abriu mão para acompanhar essa jornada. E foi isso. Eu vim para Juiz de Fora com o intuito de uma busca espiritual. Então, veja, eu ainda não tinha clareza do meu propósito, não tinha clareza do que fazer na vida, nem me preocupava com isso, nem sabia o que era isso. E acabei que vim para Juiz de Fora com tudo planejado. E eu estava falando da disciplina, a disciplina de todos os dias criar esse planejamento, todos os dias mentalizar o que eu queria, todos os dias criar formas de realizar esse passo. Né? Para muitos, eu estava cometendo uma loucura. Como é que eu poderia largar uma vida boa no Rio de Janeiro, né? Com muitas possibilidades de ascensão financeira, carreira corporativa, mas eu não via mais sentido. Eu via os diretores perdendo seus casamentos, vendo seus filhos se perdendo para drogas. Pô, imagina você não ter condição
de ir numa festinha do colégio do seu filho, que ele se preparou tanto para se apresentar, e você não vai porque está trabalhando, está em outro estado. Então, sinceramente, não era isso que eu queria para mim. Então, esse é o primeiro passo de um despertar. Bem, chegando em Juiz de Fora, minha vida foi dedicada ao espiritismo, à família, durante 7 bons anos, até que algumas coisas começaram a acontecer. Não vou contar isso aqui agora, eu quero chegar no ponto da disciplina. Tá? Em 2023, eu entrei numa depressão profunda. Eu gosto de tocar nesse assunto sem medo de ser julgado, porque eu acho muito importante, porque eu vejo muitas pessoas, assim como eu, que negligenciavam esse, esse tormento, essa doença. Né? Para mim, a depressão era algo de gente fraca, era algo de gente que gostaria, né, que gostava de se fazer de vítima. Enfim, eu não levava muito isso em conta, desprezava a doença e quem as tinha. Então, não por acaso eu vim a me afundar com a depressão. Tudo que eu tinha como rotina desapareceu. E eu sempre fui muito disciplinado, sempre porque, como eu disse, né, meu pai e minha mãe me ensinaram a ser assim. E quando entrei em depressão, eu pouco a pouco vi as, as minhas rotinas serem, como é que eu posso dizer? Sumiram, né? As minhas rotinas que me levavam a um estágio de sucesso pessoal, profissional e até espiritual estavam sumindo. Então, assim, eu tive não, eu não tive uma educação, né, de uma educação espiritualista. Minha mãe era católica, meu pai é budista, e acabou que nesse meio tempo eu fui para Juiz de Fora buscar o meu desenvolvimento espiritual, uma vida mais em família, onde eu pudesse encontrar verdadeiros valores pessoais que pudessem me fazer realmente ter aquela vontade de viver, aquela vontade de, sabe, aquela vontade de acordar todos os dias num clima leve, saindo daquela loucura que eu já não via mais sentido no meio corporativo. E aconteceu que em 2023 tive essa depressão, minhas rotinas ficaram completamente bagunçadas, eu não percebia que pouco a pouco eu ia me perdendo, até que me encontrei completamente afundado. Gosto de falar isso, realmente gosto, para despertar essa preocupação e essa atenção. Muito provavelmente em todos os vídeos, ou a maioria deles, eu vou abordar esse assunto, porque acho de extrema importância fazer esse alerta para a maioria das pessoas, porque realmente é algo furtivo, é uma, é uma doença realmente maligna que vem, no meu ponto de vista como espírita, do âmbito espiritual, né? Então a gente não vê o invisível atacando, ele entra pelas nossas ideias, pela nossa mente, começa a mudar alguns processos de decisão, começa a mudar alguns processos de escolhas, e é algo extremamente, como é que eu posso te falar? Demoníaco, vamos dizer assim. Então, gente, quando eu estava lá no fundo do poço, e a gente não vai falar demais sobre a depressão, vou tocar no ponto da disciplina. Eu tive que contar essa história antes, porque é muito fácil a gente ter disciplina quando está tudo muito bem, quando você não tem nenhum problema, correto? E aí é muito fácil contar histórias de superação quando você não tem o que ser superado. Agora, eu faço questão de contar essa fase porque eu saí do fundo do poço, eu estava bebendo igual um gambá, fumando, coisa que eu nunca fiz na minha vida, né? Estava completamente focado em sexo, enfim, tudo, tudo o contrário do que eu estava imaginando fazer, tudo o contrário do que eu me pretendi
cultivar, sabe? Então a gente percebe que realmente quando você está caminhando para um lado onde é necessário uma vida mais adequada, uma vida mais organizada, mais limpa, uma vida mais com pensamentos mais puros, com rotinas mais leves, você é confrontado com essas perversões. Não vou falar que isso aconteça com todo mundo, graças a Deus, provavelmente não acontece com todo mundo, mas aconteceu comigo e tenho certeza que acontece aí com milhões de pessoas. E se você se identifica com isso ou conhece alguém que já passou, esteja passando por isso, compartilhe esse vídeo, comenta aqui para a gente trocar umas ideias. É muito importante entender o que vocês percebem, o que vocês gostariam de ouvir, até porque vocês vão entender que dentro do meu propósito existe essa preocupação em compartilhar histórias da onde a gente sai do menos zero e consegue superar vários problemas, né? Então, eu tenho visto nos comentários muitas pessoas com crenças limitantes. Pô, eu quero muito ajudar essas pessoas. Quero muito ajudar essas pessoas porque a mente, ela mente. Quando a gente não tem um propósito claro, a gente se desvia. Enfim, comenta aí, tá? Compartilha, curte, que a gente vai fazer um bom trabalho. E você vai estar cooperando e estar ajudando. Então você já é uma pessoa boa por fazer isso. Parabéns. Então vou voltando aqui para a questão da disciplina, onde eu tive que, em um determinado momento, onde eu estava lá no Vale da Sombra da Morte, eu tive que realmente startar alguma coisa para me salvar. Como eu sempre fui um cara muito controlado, as pessoas à minha volta não perceberam. Elas achavam que estava tudo bem. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as máscaras, né? Então, como eu sempre fui muito introspectivo, não compartilhava com ninguém as minhas quedas, a única pessoa, eu tinha só duas, na verdade, duas pessoas, dois amigos muito próximos, que sabiam disso, que eu compartilhava essas fraquezas. Agora, a maior parte não sabia disso, achava que eu estava muito bem, que eu estava surfando uma onda maravilhosa, e é isso. Só que ninguém sabia que por dentro eu estava vazio, obscuro, gente, da forma da escuridão, sabe? Do não poder enxergar nada a um palmo à sua frente. Então alguma coisa despertou dentro de mim que eu devia mudar, que eu devia encontrar o meu caminho. Tem uma história muito grande, vocês vão ler esse livro, eu tenho certeza, que fala sobre os detalhes, mas aqui eu vou focar na ferramenta que me impulsionou a sair desse buraco, a disciplina. Mas a depressão, gente, ela, como eu falei, ela começa com esse distúrbio espiritual, ela vai te moldando, vai te tirando da sua vida aos poucos, e você vai criando realmente processos neurais que são químicos, e aquilo acaba se consolidando na sua mente, né? E a mente, quando eu falo no caso nas sinapses cerebrais, a química que está envolvida para você tomar certas decisões, sentimentos, emoções, acabam sendo construídas de certa forma que você precisa realmente de uma intervenção médica. Então, eu resolvi, nesse momento de desespero, procurar um psiquiatra. Encontrei um muito bom que me ajudou bastante e eu resolvi tomar lá o antidepressivo. Essa é a primeira coisa que eu comecei a fazer. Então, o primeiro ponto é enxergar. Você consegue enxergar que você está na pior, tá? Não venha com desculpas de que você não enxerga quando você está no fundo do poço. A gente enxerga assim. A gente não enxerga quando está entrando e está no meio, porque tá tudo maravilhoso, né? Você encontra pessoas legais que vão beber pra caramba junto contigo, vão fumar, vão falar besteira, vão falar coisas vazias, você vai rir, tá uma diversão danada. Mas quando você chega em casa e sente
um vazio profundo, você sente que você não é mais ninguém, você sabe que você está no caminho errado. Você sabe. Eu sabia, quem estiver passando por isso sabe. E aí é que nasce esse ponto de inflexão. Presta atenção. É muito sério o que eu vou falar aqui. Aqui parte a decisão. Ou você decide ficar no fundo do poço como um bosta, ou você decide se levantar, se limpar e seguir o caminho que você deveria estar seguindo desde sempre. Então tudo é decisão. E naquele momento eu decidi que eu não ia mais viver aquela vida desregrada e imunda que eu estava vivendo. Não me faltava nada, gente. Não tinha o porquê estar naquele estado. Então eu decidi buscar ajuda. Essa é outra coisa que nós homens temos um ego idiota, um pensamento pobre, mesquinho, de evitar a ajuda de terceiros. A gente acha que nós somos capazes de resolver todos e quaisquer problemas, mas isso é mentira. Nós somos seres sociais, nós precisamos estar junto de pessoas. Nós ajudamos e somos ajudados a todo momento. Então, naquele momento, eu decidi buscar ajuda, fui ao psiquiatra. O remédio começava a surtir efeito entre 15 e 30 dias. Tive a disciplina de acompanhar esse processo. Entrei fortemente nas minhas orações e meditações todos os dias, todos os dias, todos os dias. E eu vou falar para vocês um ponto de alerta. A escuridão não sai da noite para o dia, porque isso até nos deixaria cego se acontecesse. É como se você tivesse dormido a noite inteira num quarto completamente escuro e de manhã você olhasse direto para a luz do sol, você ficaria cego por alguns instantes. Ou dependendo do caso, até para sempre. Então esse despertar, ele é lento, ele é amoroso, mas é para o nosso bem. Você vai pouco a pouco abrindo seus olhos, pouco a pouco tendo resistência diminuída à luz, né? Você vai se acostumando. Então, eu comecei esse processo em 2023. 2023. Eu comecei, 2022 para 2023. E demorou cerca de 6 meses a um ano até que eu me sentisse completamente leve, confiante para fazer o que eu tinha que fazer. E durante esse processo de despertar, eu criei o método OPR. E o método OPR, ele fala sobre o entendimento do seu propósito, ele fala sobre a necessidade de você gerar energia suficiente para você alcançar os seus objetivos e organizar o seu comportamento de forma que você tenha respostas positivas em seus relacionamentos, na sua saúde e na sua vida financeira. Esses são 3 fatores que te levam a um crescimento de bem-estar, a um crescimento de vida próspera. E aqui ninguém vai falar sobre perfeição, ninguém vai falar que precisa ser milionário. Isso é uma grande besteira que tem vendido aí para todo mundo. A vida é o hoje, a vida é o agora. E você focar no processo de melhoria é a verdadeira riqueza do ser humano. Você despertar para esse mundo espiritual é a verdadeira riqueza do ser humano. Quem fala sobre Deus, quem fala sobre Jesus, defendendo que se você não for um milionário, você é um merda, você não presta, você é fraco, é um boçal, porque Jesus diz pra gente que
É necessário que buscamos Deus em primeiro lugar e todo o restante nos será concedido. Essa é uma fórmula que nós devemos levar para o coração. Todo dia é o dia de estar rico. Rico de quê, gente? Rico de saúde, rico de esperança, rico de energia por estar fazendo aquilo que deve ser feito todos os dias. Eu tenho certeza, independente da sua condição social, se você é pobre, eu tenho certeza que tiveram vários dias da sua vida que você sentiu uma verdadeira felicidade. E eu tenho certeza também que muitos ricos e milionários são frustrados e tem até, eu conheço aqui alguns casos até de suicídio. Enfim, a verdadeira riqueza é a verdadeira de se conectar com Deus, se conectar com uma vida abundante, uma vida onde você sinta que o processo de transformação é o que te leva a ter esse sentimento de prosperidade. E a disciplina te leva a isso. A disciplina de você orar todos os dias, agradecendo. Então, você. Como é que. Eu vou te dar um exemplo aqui, tá? De disciplina, que foi no meu caso, que eu estava lá na escuridão, busquei a ajuda de um psiquiatra, tomei remédio e decidi. Tudo é decisão. Porque se você ainda não tomou a decisão correta, preste atenção. Ou você não sofreu o suficiente, ok? Ou você está com uma vida muito tranquila que está te deixando distraído do caminho que você deve percorrer, que vai te levar a uma estação em breve de sofrimento. Então você pode estar numa vida boa e despertar para isso, tá? Despertar para essa necessidade de se conectar, de ter essa disciplina de conversar com Deus todos os dias. Então eu tomei essa decisão de conversar com Deus todos os dias, né? Eu acordo e já engrandeço Deus por toda a sua misericórdia, por Ele ser o nosso Criador, Criador de tudo e de todos, né? A gente vê essas árvores bonitas que Ele criou, a vida, os planetas, o sistema solar, as galáxias, o universo. Então eu acordo já agradecendo pela minha vida e pela oportunidade que Ele me deu de ter uma vida cheia de oportunidades para aprender, para expandir a minha consciência, expandir a minha sabedoria, que está tudo aí. Eu planejo o meu dia a dia. Com disciplina, eu entendi que eu precisava domar a minha mente. E tomar banho gelado para mim sempre foi um grande desafio. Então pode estar a temperatura que estiver. Eu tomo banho de água gelada às 5h30 da manhã. Pode ser no inverno, pode ser no ultra inverno. Já tomei banho a 8 graus durante um bom tempo. Não é confortável, mas é disciplina, é decidir. Porque tudo muda quando alguma coisa muda. Eu ouvi essa palavra do Elton Euler e ele, para mim, é uma referência muito legal sobre como seguir uma vida legal, abundante, próspera. Então, tudo muda quando alguma coisa muda. Isso é uma verdade inquestionável, porque quando você começa a tomar banho de água gelada, aqui no meu caso, que era um grande desafio, eu comecei a fazer outras coisas que para mim eram difíceis e que começou a ser mais comum, como acordar cedo. Hoje eu acordo 10 para as 5 todos os dias, exatamente para ter esse tempo com Deus, né? Então eu acordo cedo, me comunico, agradeço, planejo o meu dia, aí vou, tomo meu banho de água gelada, vou para uma academia. Graças a Deus, pela formação que meus pais me deram, eu sempre fiz atividade física desde os meus 6 anos de idade, na natação, judô, futebol. Hoje eu consigo manter me fazendo, exercitando na academia e hoje no jiu-jitsu com meu filho mais velho. Então é disciplina, todos os dias fazer a mesma coisa.
E tem dias que eu não quero acordar, mas eu acordo. É decisão, é decisão. Tem dias, mesmo no verão, que me passa pela cabeça não tomar banho de água gelada, mas eu decido mesmo assim fazer essa atividade, tomar banho de água gelada. Eu decido ler todos os dias um pouquinho. Todos os dias eu leio um pouquinho, é uma decisão. A disciplina, ela nasce quando você encontra esse propósito. Esse propósito tem que estar muito claro, um propósito que te faça levantar todos os dias com essa força de querer mudar. Isso é muito, muito importante. Falar sobre o propósito, falar sobre encontrar esse senso de utilidade, é o que muitos deveriam estar falando e eu coloquei como meu propósito compartilhar com vocês a forma de descobrir o seu propósito o quanto antes. Se você é pai e ama seus filhos, quando você obtiver essa clareza e você poder compartilhar com seus filhos essa clareza, as ferramentas necessárias para que eles logo cedo encontrem o seu senso de utilidade, você vai se sentir extremamente realizado, você vai se sentir extremamente rico, porque nós estamos nessa vida exatamente para contribuir com essa obra. Eu, como pai, tenho como objetivo fazer com que eles sejam melhores do que eu. Assim como meu pai fez comigo, assim como a minha mãe fez comigo, é minha obrigação como homem, como espírito, fazer com que essas crianças sejam melhores do que eu possa entregar para elas a sabedoria que eu acumulei durante essa parte da minha vida e quero acumular muito mais. E te digo, quando a gente faz isso, quando a gente compartilha as verdades que nós vivemos, nós acabamos facilitando a vida do próximo. Porque muita gente tem compartilhado vivências muitas vezes falsas, que te deixam confuso. E nesse meio tempo, você, querendo crescer, acaba tomando muitas decisões erradas. Então, dentro do meu propósito de vida, é fazer com que eu cresça cada vez mais, que eu obtenha sabedoria, que eu teste, né? Eu busco testar tudo aquilo que eu falo. Tudo que eu falo, eu faço comigo mesmo. Então, exemplo, eu sou louco com chocolate, sempre falo isso. Não como. Não como quando aparece do nada. Eu como quando eu me programo para comer um chocolate. Eu não deixo a minha mente me iludir. Eu não deixo que a minha mente mande nas minhas atitudes, nas minhas escolhas, nos meus comportamentos. Isso é muito poderoso, isso é decisão, isso é disciplina. Eu vou gravar um próximo vídeo falando sobre o estoicismo, uma filosofia que nasceu há 300 anos antes de Cristo e foi disseminada entre o século I e II com Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio, né, que se tornaram os expoentes do estoicismo e que realmente são ferramentas fundamentais caso você entenda, né? Eu ainda tenho estudado bastante, não estudei o tanto que eu gostaria de estudar. E outro ponto é que tire essa ansiedade de querer saber tudo. Né? Eu tinha muita essa ansiedade de querer saber tudo. E quando você fica nessa ansiedade louca por saber tudo, você acaba que não vive nada. Então a melhor coisa é você viver aquilo que você estuda e faz sentido para a tua vida, implementar no seu dia a dia, buscar com clareza, com verdade, aquilo que você quer construir, baseado em fatos, baseados em experimentações, baseados em Deus. Confiar em Deus é muito bom. Confiar em Deus te dá uma força. Confiar em Deus, cara, é algo que te leva
a um outro nível de compreensão da vida. Eu agradeço muito por ter encontrado esse caminho e quero compartilhar com vocês o poder que Deus tem nas nossas vidas. Basta que a gente aceite, basta que a gente abra o nosso coração para ele entrar. Basta que você permita que ele inunde cada célula do seu corpo com aquela luz, com aquela energia. Eu desejo, do fundo do meu coração, que essa mensagem chegue a você, transforme a sua vida e que você tenha uma vida repleta de realizações, de aprendizagem, que você seja uma pessoa que contribua para o desenvolvimento da sociedade e que faça parte do progresso que Deus espera que nós façamos, com o nosso trabalho, com a nossa verdade, com a nossa união. Nós vamos fazer desse mundo um mundo melhor. Fique com Deus e até a próxima.